Olá, na videoaula de hoje vamos aprender o passo a passo dessa capa do liquidificador. Muito bonita, foi feita com o barbante cru e o barbante marrom. Bora lá para a aula? Para essa aula nós vamos usar o barbante cru, que eu vou usar o fio número 6. O meu barbante aqui é o Amazonas, que é o que eu acho mais fácil para a gente comprar. Também o azul, que eu vou colocar nessa encomenda, me pediram a sainha e a flor azul. Uma tesourinha, para a gente fazer os arremates, né? Cortar. E uma agulha, número 3,5 para barbante. Bom, eu sempre peço para você estar anotando também, assistindo a aula, anotando primeiro num caderno, tá? Porque se a gente errar alguma coisa, vocês corrigem antes de fazer o errado. Então, vamos lá. Anel mágico. O anel mágico eu seguro com a linha ponta para baixo, tá? Enrolo ela nos 3 dedos e venho com essa outra e passo por trás. Aqui eu venho com a agulha, puxo o barbante, dou uma voltinha, pego o meu barbante que eu vou trabalhar, aí eu já posso soltar, segura para não só ficar ciente para não deixar soltar o barbante de dentro. Passei a linha, olha lá, ó. Ele fica um amarrado, como se estivesse amarrado. É esse aqui que não pode deixar sair, tá bom? E aqui eu viro ele pro lado de cá, que eu vou vir trabalhando em cima dele aqui, à medida que eu vou escondendo o fio no meu ponto, no meu trabalho. Então, vamos lá. Subi aqui 3 correntinhas. 2 correntinhas no meu caso. O meu ponto é um pouco apertado, então, eu não preciso das 3 correntinhas. Então, vamos começar com ponto alto. Ó, o ponto alto, uma laçada, vou lá dentro do meu anel mágico e puxo, fico 3, dou uma laçada, tiro 2, dou outra laçada, tiro mais 2. Então, vamos fazer aqui dentro desse anel mágico 18 pontos altos. Para o meu vídeo não ficar muito longo, porque esse é um trabalho um pouco mais demorado, vou fazendo e parando e depois eu volto com vocês, tá bom? Pra gente não demorar muito esse vídeo. Voltando aqui com vocês, fiz 17 pontos altos, contando com a correntinha, viu? Aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, que eu deixei fazer o último aqui com vocês. 18 pontos, pego essa linha que tá aqui sobrando, né, pra baixo, puxo, que é o do anel mágico, puxo, bem puxadinho. Quanto mais vocês conseguirem fechar, pode fechar que fica bem fechadinho. E venho aqui no segunda correntinha e faço um ponto baixíssimo, fechando o meu trabalho. Eu já volto aqui e já faço um arremate nessa linha que sobrou, porque eu tenho medo dela, às vezes vai soltando, né? Eu não sei. Aí eu venho aqui e dou um arremate. E depois eu passo ela, encaminho ela aqui por dentro dos pontos e corto, tá bom? Então, vamos continuar. Agora, nós vamos fazer aqui 2 correntinhas e vamos fazer um leque nesse primeiro espaçozinho da correntinha, tá, gente? Se não der, faz do lado. Os pontos da gente, tem hora que o início sempre fica um pouco meio apertado. O meu já é apertado. Então, dou 2 pontos contando com a correntinha. Eu dou 2 correntinhas e mais 2 pontos altos no mesmo lugar, formando um leque. Sem dar correntinha, agora nós vamos pro segundo ponto leque. Não dou a correntinha de um pro outro, não. Eu só conto aqui, ó, 3 no terceiro buraquinho. Ó, 1, 2, 3. No terceiro intervalo de um ponto alto e o outro de baixo, eu faço mais outro leque, sem dar uma correntinha de intervalo de um leque pro outro. Agora, aqui no meio do leque, nós damos 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Ficando o leque de 4 pontos, tá bom?
2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. De novo, não dou correntinha, conta aqui, ó, 1, 2 no terceiro, intervalinho, eu puxo mais outro leque. Aqui nós vamos fazer outro leque de ponto alto, 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Vamos fazer assim até o final da carreira, lembrando que o intervalo é no terceiro intervalinho. Aqui vai dar no final total com 6 leques desse, tá bom? Essa é a tampa do liquidificador. 6 pontinhos e já volto. Voltando aqui, já fiz os meus 6 leques. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, vamos fechar essa carreira com ponto baixo no segundo ponto da correntinha. Ponto baixíssimo. Vou encaminhar esse ponto até aqui dentro. Eu faço uma correntinha e faço um ponto baixíssimo aqui dentro para começar o nosso trabalho na terceira carreira. Então, a terceira carreira, 2 correntinhas e vamos repetir o leque aqui também. 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Dentro do leque, viu? Na correntinha do leque de baixo. Agora, entre um leque e outro, nós temos aqui um intervalinho. Então, nós vamos fazer um ponto alto, eu dou uma correntinha, né? Esqueci, uma correntinha e um ponto alto nesse intervalinho. Outra correntinha e mais outro leque aqui nesse intervalo maior. Sempre o leque desse aqui com 4 pontos, sendo 2 de um lado, com a divisão de 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Uma correntinha e mais um ponto alto nesse intervalo. Tem gente que pega aqui por dentro, eu não gosto porque às vezes fica bambo, né, a correntinha, a linha, e eu já pego. Só aqui que não tem jeito, aí nós temos que pegar aqui dentro mesmo. Mais um leque. E fazer assim até o final da carreira. Leque, uma correntinha, um ponto alto entre o intervalo de um leque e outro da base de baixo, mais uma correntinha e mais um outro leque. Vamos fazer isso até o final da carreira, viu? Assim que chegar aqui no finalzinho da carreira, eu volto com vocês. Voltei aqui no meu último leque, uma correntinha, um ponto alto, mais uma correntinha. E agora, para fechar essa carreira, no segundo ponto da correntinha que nós subimos, com ponto baixíssimo. Eu dou uma correntinha, venho aqui dentro do buraquinho do leque, tá vendo? E puxo um ponto baixíssimo pra gente começar a quarta carreira aqui. Subo 2 correntinhas e mais um leque aqui dentro. Não podemos esquecer de contar a correntinha como já um ponto alto. Então, terminando o leque. E aí, agora, nós vamos trabalhar ponto telinha aqui do lado. Uma correntinha, eu gosto de prender na correntinha de baixo, um ponto alto. Outra correntinha, pulo o ponto alto e na próxima correntinha. Viu? Ficou 2 pontos altos agora. Então, uma correntinha e outro leque. Leque em cima do leque. 2 correntinhas e mais 2 pontos altos no mesmo buraquinho. Formei o segundo leque. Então, vamos lá. Uma correntinha, dou uma laçada e venho dentro da correntinha aqui do lado do ponto, um ponto alto, uma correntinha, pulo o ponto alto de baixo e faço outro ponto do lado dele, na correntinha. Outro ponto alto, outra correntinha e mais um leque aqui. Então, nós vamos trabalhar essa quarta carreira, dessa forma. Aí, como que já está ficando?
Então, aqui tinha só um ponto baixo. Agora, aqui nessa outra carreira, ó, 1, 2, 3, 4. Na quarta carreira, 2 pontos altos. Então, formando mais telinha. Daqui a pouquinho eu vou terminar aqui o meu, continuar e já volto com vocês na quinta carreira, tá bom? Bom, voltando aqui no final da quarta carreira. Fiz o meu último leque, os dois intervalinhos aqui, as duas telinhas. Vou fazer agora uma correntinha e prender no ponto na segunda correntinha para fecharmos a nossa quarta carreira. Agora, a nossa quinta carreira vai ser... Nossa quinta carreira, nós vamos pegar o ponto por trás. Abraça eles por trás aqui, ó. Eu não subo nenhuma correntinha, viro a agulha aqui para trás, deito ela, passo aqui entre esse ponto aqui do leque, abraço ele o primeiro e fecho aqui, pra mim começar a minha correntinha. Aí, eu subo uma, duas correntinhas para formar como se fosse o primeiro ponto, né? Aí, eu venho no segundo ponto do leque, ó, abraço ele por trás, puxo a linha, ficou 3. Tiro 2 e tiro mais 2. Isso aqui é pra gente já começar a fechar o ponto para ele descer a tampa, tá bom? Eu vou dar uma correntinha, abraço de novo o ponto por trás, sempre abraçando por trás, essa quinta carreira. Vai ficar o ponto tela, porém, com 2 pontos em cada telinha, ó. 2 pontos juntos, sempre os 2 pontos juntos. Vamos separar eles aqui agora só com uma correntinha e viemos pro segundo, que é o primeiro da telinha de baixo. Então, eu vou abraçar aqui e fazer um ponto alto. E vou abraçar o mesmo, porém, eu abracei ele por aqui, né? Agora, o segundo ponto, eu abraço ele daqui pra cá. Então, eu dou uma viradinha no meu trabalho, ó, pra mim não confundir. Vou abraçar ele aqui por trás. Ó, subi, formei o meu segundo ponto. Ó, ele parece que aqui do lado, ó, ele fica cruzado, mas quando você fecha, tá normal. Então, uma correntinha, abracei esse ponto normal. O segundo, eu dobro aqui e vou abraçar ele ao contrário. Por trás do mesmo jeito, porém com a agulha entrando ao contrário. Para ele não ficar 2 pontos embolados. Tudo bem até aqui? Só conferir aqui, que nós fizemos, 1, 2, 3, 4, isso mesmo. Na quinta, 1, 2, 3, 4. Não, eu acho. Gente, me perdoa. Essa carreira aqui, nós vamos fazer ela na sexta. Na quinta, continua do mesmo jeito. Porque nós temos que ter, para dobrar ela, para ficar certinha na tampa do liquidificador, nós temos que ter 3 pontos de tela. Então, nós vamos repetir essa última carreira de novo, tá? No caso, é contado 4 carreiras, sem contar essa aqui de baixo, eu contei com ela. Então, seria 4 carreiras de leque, ó, 1, 2, 3. Então, agora que nós vamos fazer a quarta carreira. Eu fechei aqui, segui com um pontinho, com uma correntinha até no meio e puxei igual eu fiz nas outras carreiras de baixo. Então, nós vamos fazer a quarta carreira de leque do mesmo jeito das outras, porém, vai aumentar mais um ponto aqui, que nós vamos fazer. Fez o leque, uma correntinha, um ponto alto aqui no meio, mais uma correntinha, um ponto alto no meio, sempre pulando esse ponto alto de baixo, que eu gosto de fazer na correntinha, mais um ponto alto no meio, no intervalo. Aqui sim, aqui nós vamos ficar, ó, com 3 pontos altos de telinha, para nós começarmos aquela carreira
que eu tava errando, eu comecei a ensinar para vocês, porém ela é na próxima carreira. Então, vamos seguir assim, essa carreira toda. Nós começarmos a fazer ela, abraçando os pontos para ela dobrar. Então, uma correntinha, um ponto alto nesse intervalo, uma outra correntinha, outro ponto alto aqui, sempre no meio. É igual eu falo, tem gente que abraça ele aqui por baixo, eu prefiro pegar ele na correntinha. E aí, nós vamos seguir aqui e já volto com a próxima carreira, tá bom? Bom, chegamos aqui na última telinha de 3. Dou uma correntinha que eu já dei e venho aqui no segundo ponto da correntinha que eu subi e faço um ponto baixíssimo. Dou uma correntinha e trago a linha pra cá. Trago o ponto. Ah, não. Esse aqui, tô toda errada. Esse aqui é o que nós vamos começar a abraçar o ponto por trás, né? Então, nós vamos virar a agulha, ó, abraçar o ponto, igual eu tinha feito lá atrás, onde eu errei, puxei, ó, e deu um ponto baixíssimo aqui. Começar a minha correntinha, como se fosse a minha correntinha, para subir os pontos. Então, fiz um ponto abraçado aqui, agora eu vou fazer um outro ponto abraçado aqui, no próximo ponto. Aí, vou ficar com 2 pontos juntos. Aqui, entre um e outro, eu vou dar uma correntinha e vou abraçar o próximo ponto do leque. Abracei o ponto, fiz um ponto abraçado, outro laçado e outro abraço no próximo. Esses pontos aqui do leque, eles estão mais fáceis pra gente fazer, porque tem 2 juntos. Esses aqui, eu fiz aquele jeito porque abracei 2 vezes, uma para um lado e outra do outro, porque é um ponto só. Então, eu dei uma correntinha, abracei ele aqui desse lado, tá vendo? Que a minha agulha tá vindo daqui pra cá. Abracei ele aqui e fiz um ponto alto. Pra mim fazer o segundo ponto alto, porque tem que ser 2 pontos altos, eu dobrei aqui, ó. Dobrei meu trabalho. É só essa carreira que é assim, viu, gente? E abracei ela agora daqui pra lá, ó. Ficou 2 pontos altos. Quando você faz assim, parece que cruza um com o outro. Então, eu dou uma correntinha, né? Aí, o próximo ponto aqui, ó, da separação da tela. Abraço ele, dou um ponto alto. E, de novo, abraço ele, porém, do outro lado. Um abraço contrário do outro, mas sendo sempre jogando ele para trás, porque na frente tem que ficar essa trancinha aqui, ó, porque nós vamos trabalhar aqui depois com a outra cor de linha. Então, entre 2 pontos abraçados e outro, a gente dá uma correntinha e abraça o próximo ponto da telinha, que é o terceiro ponto. Abracei desse lado, você viu que eu abracei desse lado. Agora, eu vou abraçar daqui pra lá, por isso que eu dobro aqui, pra ficar mais fácil pra mim pegar meu ponto aqui atrás, ó. Por trás, eu pego, puxo e faço o ponto alto. Aí, desvirei o trabalho, ficou assim, tá bom? Aqui já chegou no leque. O leque tá fácil, porque o leque tem 2 pontos juntos. Se aqui embaixo você quiser pôr os 2 pontos juntos aqui, pode pôr, mas no meu ponto, esse aqui ficou certinho na tampa do liquidificador. Então, dou um ponto, uma correntinha, abraço esse aqui do leque, o primeiro ponto do leque, normal. Sem dar correntinha, abraço o segundo. Porque eu vou trabalhar 2 pontos juntos, né? Agora, eu dou uma correntinha na separação de uma telinha para outra, porque aqui, daqui para baixo, vai formar as telinhas de 2 pontos. Nessa aqui, nós fizemos telinha de 1 ponto, tá vendo? Um ponto separado pela correntinha. Agora, aqui pra cá, nós vamos continuar trabalhando telinha, porém, de 2 pontos, igual tá na capa do liquidificador. Então, vamos lá. Uma correntinha, 2 pontos abraçando o mesmo ponto, ó.
Agora, dobro o meu trabalho para frente e abraço ele aqui por trás. Viu? Mais uma correntinha. Abraço o próximo ponto normal. E outro abraço contrário, virando o meu trabalho para frente. Aí fica mais fácil. Mais uma correntinha e abraçar o próximo de novo. Lá, e abracei pela frente, tem que ser abraçado por trás. 1, 2. E assim até o final da carreira. Olha como é que ele vai dando a quedinha. Ele aqui já vai dobrando e essa aqui já vai ficando certinha aqui para depois você amarrar a linha e vamos trabalhar no final as outras carreirinhas aqui, tá bom? Então, nós estamos terminando a tampa do liquidificador. Terminando a tampa, nós vamos trabalhar só a saia. Volto rapidinho, vou terminar aqui, você vai terminando aí e já volto com vocês. Bom, cheguei aqui no meu último leque, vou trabalhar ele de novo com vocês. Fiz os dois abraçando um ponto baixo, um ponto alto, né? Uma correntinha. Vou abraçar o segundo do leque, né? Ó, normal. Mais um abraço no próximo ponto, porque eles estão no leque. Então, dentro do leque, vocês têm que lembrar isso. Dentro do leque é um ponto, uma vez só. Fora do leque, que é na telinha, é que eu faço aqueles dois pontos abraçados. Abraço ele daqui e abraço ele de trás. Uma correntinha, abraço o próximo. Peraí. Abraço próximo, normal. E abraço ele de novo por trás. Do mesmo jeito, porém, com a outra volta. Uma correntinha, vou no último aqui agora, ó. O último abraço que eu tô dando no meu trabalho. Aí, cheguei aqui, eu vou fazer uma correntinha e fechar ela na última correntinha lá em cima, na segunda correntinha que eu tinha feito. Ponto baixíssimo. Então, ele ficou todo assim, ó. Dobrando, tá vendo? Já deu a queda que nós vamos trabalhar a saia. Essa parte aqui fica certinha no meu liquidificador. Para seguirmos, nós vamos fazer, isso aqui é contado como um ponto, né? Que é 2 pontos juntos. Então, nós vamos subir 2 correntinhas, um ponto em cima do ponto de base. Uma correntinha e mais 2 pontos altos no ponto de baixo da base. E aí, vai formando uma telinha. Tem gente que dá 2 pontos, 2 correntinhas aqui. Ou se eu der 2 correntinhas, meu trabalho fica muito aberto. E pode acontecer dele embabadar, fica aqui trem esquisito. E aqui a gente precisa que ele desce certinho, para ele não dar problema nenhum. Então, uma correntinha. Olha lá. Esses aqui agora, que nós vamos trabalhar, até lá embaixo, nós vamos fazer ponto tela. Aí, esses aqui já não posso pegar aqui do lado, tá bom? Nós temos que pegar em cima de cada ponto. Tem hora que desfoca, né, a tela. Então, nós vamos ter que pegar aqui agora a tela, fazer as telinhas de 2, porém pegando sempre em cima dos pontos de baixo. Nunca, essa aqui nós não pode pegar aqui do lado, não. Sempre em cima do ponto. Para ficar um trabalho mais bonitinho, mais certinho. Então, a telinha é isso aqui. Uma correntinha e 2 pontos altos juntos, porém um em cima de cada ponto de base. Ó. Nós vamos continuar com esse ponto até ele formar aqui 20 carreiras, tá? Serão 20 carreiras desse jeito. Uma correntinha e 2 pontos altos. Uma correntinha e 2 pontos altos. Sendo ponto em cima de ponto, correntinha em cima de correntinha.
Esse é o modelinho de tela mais fácil que eu achei aqui para quem tá começando, né? Tá iniciando. E ficou lindo o meu trabalho, pronto. Bom, então vou deixar aqui com vocês continuam fazendo. E ele tem que formar 20 carreiras agora, contando com essa primeira que nós abraçamos, tá? Contando com a primeira, mais 20 carreiras que ele vai ficar grandão. E aí é o corpo do liquidificador, que é o copo, né? E assim que chegar aqui nas minhas 20 carreirinhas, eu volto com vocês, porque será a primeira saia que nós vamos fazer. Tá bom? Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Vou trabalhando aqui enquanto vocês trabalham aí. Bom, voltando aqui com vocês, a tampa do liquidificador, né? Igual eu falei, fica assim, do copo do liquidificador. E as 20 carreiras prontinhas aqui. Deixei para fechar aqui com vocês. Vamos lá. Fechar os pontos telinhas. Então, uma correntinha e pego no segundo ponto dos meus pontos correntinha que eu subi. Fechei. Agora, nós vamos fazer a parte da saia do liquidificador. Então, eu venho com ponto baixo ou correntinha até chegar aqui nesse primeiro espaço, tá? Da telinha, ó. Eu dou uma correntinha e faço um ponto baixíssimo aqui. Depois mais uma correntinha e outro ponto baixíssimo aqui para nós começarmos o nosso trabalho. Aqui nós vamos fazer um leque, começando de novo os leques. É um leque de 4. Então, 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Tem hora que solta. Vamos lá. Isso, 2 pontos, fiz um leque, né? Leque de 4 que a gente fala. Então, aqui, eu vou vir pra cá e vou fazer um ponto alto normal na próxima telinha. Só um ponto alto. Então, nós vamos trabalhar sem correntinha, viu, gente? Vamos trabalhar essa carreirinha toda com um leque e um ponto alto. Leque de 4 com 2 correntinhas no meio, mais 2 pontos altos, e um ponto alto na próxima telinha, sem correntinha. Um ponto alto, voltei um leque. Então, nós vamos trabalhar essa carreira todinha em volta dele aqui, dessa forma. Um leque e um ponto alto. E já volto com vocês. Bom, cheguei aqui no final da minha carreira, fiz um leque, um ponto alto no próximo buraquinho e agora vou direto, sem correntinha, fechar minha carreira. Sempre na segunda correntinha. Fechei essa carreira, faço uma correntinha e sigo até aqui dentro, né, do meio do leque, e vou fazer continuar fazendo a segunda carreira igual a primeira, tá? Nessa aqui, a única diferença vamos ter no pontinho da separação aqui. Fiz o leque. Aqui eu posso fazer, tem gente que se der uma correntinha, bem, tem ponto que não precisa. O meu, por enquanto, eu não vou dar nenhuma correntinha de separação aqui. Esse ponto que tava aqui na carreira de baixo, entre os dois leques, tá vendo? Eu vou abraçar ele também, vou fazer o ponto alto relevo, que a gente chama de ponto alto relevo, abraçando ele. Aquele outro, o primeiro que nós fizemos lá em cima, vocês lembram que a gente laçamos ele aqui por trás, né? Esse aqui não, esse aqui nós já vamos laçar ele aqui pela frente mesmo, ele chama ponto alto relevo. Então, mas aí eu sem correntinha, porque meu ponto não pede correntinha, tem gente que já pede correntinha. Faço mais outro leque aqui, próximo leque. Leque em cima de leque. Aqui, mais um ponto sem correntinha, abraçando ele pela frente, o ponto alto relevo.
Vou continuar assim toda essa carreira, nessa carreira toda, desse jeito. A única diferença mesmo dessa carreira para de baixo será o ponto relevo, tá? Ponto alto relevo, igual disse, o meu sem correntinha, mas se você achar que o seu tem necessidade de dar uma correntinha entre esse ponto aqui, que é o leque, e o ponto alto relevo, você dá. Se você achar que o seu ponto não dá, o meu não precisa. Então, vou continuar essa segunda carreira da saia e já volto com vocês aqui. Bom, voltei aqui com vocês no meu último leque. Termino o leque, abraço o ponto, que é alto relevo, né? E fecho com um ponto baixíssimo. Fechei a carreira. Bom, agora nós vamos começar a terceira carreira. A terceira carreira nós já vamos começar com aumento nos leques. Então, aqui eu já tô nesse primeiro pontinho, eu só vou subir. Não, venho com um ponto baixíssimo até nesse, porque esse aqui não vai ter aumento nele não. O segundo ponto nós vamos usar ele. 2, e aqui eu já faço mais 2 correntinhas. No caso, o leque agora vai ficar com 6 pontos altos. Ó, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos aqui dentro. E nesse ponto de fora, um ponto alto. Vou pegar no primeiro ponto aqui do leque, depois da correntinha. Esse aqui a gente não trabalha ele, o outro do leque a gente não trabalha. E aqui agora eu já começo a dar a minha correntinha, porque meu ponto vai pedir. Então, eu vou dar uma correntinha e continuo abraçando esse ponto em ponto relevo. Outra correntinha, pulo o primeiro ponto do leque e pego no segundo ponto, um ponto alto, que é o trabalho aumentando o leque. Aqui dentro nós vamos fazer mais 2 pontos altos, ficando assim 3 pontos altos. Mais 2 correntinhas, mais 2 pontos altos aqui dentro. Dois pontos altos. E o terceiro em cima do ponto de baixo, do ponto do leque. Tá vendo? O leque foi aumentando. Aqui era só 2 pontos altos. E agora, na carreira de cima lá, 3 pontos altos. Então, a de baixo era 4, leque com 4. Agora, nós vamos seguir o leque com 6. Fazendo os leques, eu dou uma correntinha. De um leque, terminei o leque, dou uma correntinha, faço um ponto relevo. Ponto normal, alto, ponto alto relevo, mais uma correntinha e outro leque com 6. Pegando nos dois, nesse primeiro ponto aqui do leque, ó, o primeiro eu solto, pego o segundo. E aqui do lado de cá, pego no primeiro e solto o segundo. Dou uma correntinha e já faço o ponto alto relevo, abraçando ele por trás. Tudo bem? Nós vamos continuar assim, ó, uma correntinha, em cima desse segundo ponto aqui, um ponto alto. Dentro das correntinhas do leque, 2 pontos altos. 2 correntinhas. Mais 2 pontos altos no mesmo lugar, né? Para o leque ser formado. E o último ponto